Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de profissão, quem sabe mercado de trabalho. Vamos lá? Esse cafezinho que eu vou estar respondendo duas perguntas, na verdade são a mesma pergunta feita pela mesma pessoa, né? Que é assim, o José Van Santos falou assim, ó, e eu tava segurando essa pergunta, tá? Eu tinha visto, mas eu tava segurando, assim, vou deixar um tópico, qual a sua expectativa sobre uma possível regulamentação da profissão de software, similar às outras profissões, da profissão de desenvolvedor, similar às outras profissões como médico ou advogados. Ele pergunta assim, ele faz a mesma pergunta de novo, né? Então vamos tentar elaborar um pouquinho aqui. Eu sou totalmente cético que isso vá acontecer tão em breve, né? E vamos começar pelo básico, assim. Cara, você sabe definir um desenvolvedor? Você sabe? Você não sabe, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual que é um papel de desenvolvedor, né? Aliás, eu não gosto muito de me referir a esse termo desenvolvedor, porque se duvidar, assim, nos próximos anos vai se ter meio que o desenvolvedor como um skill padrão, assim, tipo, cara, você tem que saber desenvolver software. Essa coisa que, assim, seja desenvolvedor, ganhe 18 mil reais aí que os cursinhos estão dando, provavelmente no futuro, assim, no futuro que eu digo daqui a uns 15, 20 anos, alguma linguagem de programação vai estar ali na sua grade curricular do ensino médio, e você vai ter que lidar com o desenvolvimento. E aí, assim, as empresas provavelmente vão pedir que você tenha ensino médio, né? Para saber tal da coisa tem que ter ensino médio, né? Que é o que vai acontecer, né? E assim, mas assim, tudo bem, você tá bom, mas isso é o desenvolvedor. E existem outras profissões? Sim, tem um cientista de software, cientista de dados, um engenheiro de software, sei lá, eu já falei isso diversas vezes aqui, né? Eu acho, isso já aconteceu um pouco, né? O mercado de trabalho em desenvolvimento de software, em computação, eu gosto de usar esse termo computação, eu gosto, né? Eu não sou muito fã dos sistemas de informação, porque sistema de informação é um ramo da computação, por exemplo. Quando eu falo de IoT industrial, não estou falando de sistema de informação. Não estou falando. Não sei, né, também, não sei classificar, que eu não sei classificar o que é sistema de informação, né, mas assim, eu acho que quando você usa, tipo, sistema, TI, tecnologia da informação, tipo, é um tema abstrato, muito, muito difícil de se elaborar, né. Então, voltando aqui, por que que eu acho que isso não vai acontecer? Primeiro que, assim, tem que ter uma consciência de classe, né. Aí você fala, isso aqui é de esquerda, não, para e pensa. Não existe grupo social com mais consciência de classe do que médico. Não existe grupo social com mais consciência social do que médico. Por que você. E assim, eles vão dar. E eu concordo com algumas questões. Por que tal pessoa não receita. Não receita medicamento e tal? Porque assim, médico tem uma grade curricular ali que vai tratar da interação medicamentosa, um monte de coisa, né? Tem muitas dessas questões, por exemplo, assim, quando você vai ali por exemplo, você tá indo no médico, você toma um remédio, aí você vai em outro médico, ele te oferece outro remédio, você não sabe se os dois se chocam, por isso que você sempre pergunta, né? Então, assim, e se você vai se for da mesma ainda, do mesmo tipo, né? O médico da mesma especialidade, aí é pior ainda, tem mais interação medicamentosa. Então por isso que eles falam assim, olha, só o médico receita e e você só pode ter um médico de cada especialidade, né? E eles têm essa consciência que ela tem um fundo técnico, mas também ela tem um fundo de consciência de classe mesmo. O médico tem consciência de classe. Assim, o que eu já ouvi de. Você vai em encontro de médico, né? E você ouve assim, tipo, eu sou filho de médico e minha esposa é médica, né? O que eu já ouvi de tipo, porque nós somos inteligentes, né? Como eles se acham semideuses, né? E alguns ganham bem, né? E não quer dizer que eles não estão sendo explorados. Muitos deles estão sendo explorados porque, assim, o mercado mudou. Desde que houve a abertura de novas vagas, mudou, assim. Eles trabalham com diversos qualificações entre si, as boas vagas surgem para quem tem QI não QI de cabeça, QI de quem indica, né? Essas coisas, né? Mas assim, não vai haver uma regulamentação tipo médico e advogado, porque nós não temos consciência de classe. É incrível, assim, tipo, o próprio desenvolvedor não consegue se ver como igual, tipo, não, porque não consegue, né? Então também assim, a questão da importância do seu trabalho, né?
Porque eu vejo assim que eu vejo que é necessário uma certa eu não vou dizer nem regulamentação da área, mas uma regulamentação, uma visão padronizada do processo de desenvolvimento de software. Porque a gente não tem uma visão padronizada. Assim, a gente pensou em alguns processos que eram processos de engenharia, aplicou e deu waterfall, que deu muito problema. Depois a gente ficou patinando para achar vários processos para desenvolver. E assim, a gente não tem um processo de desenvolvimento de software. É diferente de muitas engenharias. Se você pegar a engenharia civil, tem um processo ali, tem as estratificações, por exemplo. Pensa na engenharia civil, assim, vamos pensar na engenharia civil. Você vai ter ali o mais baixo nível da engenharia civil é o assistente de pedreiro, o cara que vai botar tijolo, vai fazer não sei o quê. Depois você sobe o nívelzinho, tem o pedreiro, aquele cara que, pô, fez um Senai da vida ali, ele sabe uma coisinha, blá blá blá. Depois você vai ter o mestre de obra, aquele pedreiro ali que ele na olhada ele vai te ó, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda. Eu não vou fazer isso aqui não, eu não vou fazer isso aqui não. Que ele já debate com o engenheiro e o arquiteto, né? Depois você tem um arquiteto, um engenheiro. Cara, uma construção de um prédio, assim, tipo, uma construção de uma casa. Já parte bem, uma construção de uma casa, ela já tem tantas. Ele já tem uma estruturação tão organizada que aí vai desde o começo da história da humanidade, assim. Se você pegar, e a gente tem costume de pensar no Egito, blá blá, não, assim, provavelmente a gente tem isso aí há mais de 100 mil anos, se duvidar, hein, talvez, só que a gente perdeu muitas dessas histórias, a gente tem o quê? História de onde tem documentado, né? E aí você tem Egito e Mesopotâmia, aqui na América do Sul também tinha alguns lugares. Então você tem uma história ali que ela vai de muitos anos, né? Só que a nossa área, ela surgiu, sei lá. Se você jogar para Ada Lovelace, a primeira pessoa que escreveu o primeiro programa, você tem 150 anos, né? Quiçá 150 anos, né? Então você tem aí que é uma história muito recente. Então, consciência de classe vai demorar um pouco para ter, né? Primeiro a gente tem que entender qual o processo de desenvolvimento de software, né? Porque se for para pensar assim, a gente tem muito erro de software. Muito erro de software. Cara, a gente tem muito sistema caindo. É assim, é uma coisa que, se fosse uma engenharia comum, cara, o mundo já tinha acabado. Se fosse uma construção. Cara, a gente não consegue nem avaliar. A gente não tem ética no nosso trabalho. Ética no sentido de, tipo, a gente não consegue avaliar se os produtos que a gente faz são perniciosos ao outro. Isso a engenharia civil um pouco tem, né? A medicina. A medicina elaborou. Engraçado que a medicina só foi elaborar isso pós Segunda Guerra Mundial. Conselho de ética, uma vez minha esposa viu uma aula, eu estava trabalhando na época de reformar esse escritório, né? E a gente tinha uma mesa, e ela ficou do meu lado, ela ficou assistindo uma aula sobre ética médica, e aí assim, foram os experimentos ali da Segunda Guerra, daquele país lá que perdeu a Segunda Guerra, que tinha aqueles campos lá, que eu não vou citar o nome, né? Foram os experimentos daquele que provou assim, opa, aquilo dali era uma pessoa sem ética tentando fazer experimentos, né? E alguns experimentos ali tiveram assim bons resultados assim, tipo, são horríveis, né? Não quero nem assim, mas por exemplo, você estudou estresse em humanos, tipo fertilidade, os melhores artigos sobre fertilidade e feminina e estresse, ou seja, você submete mulheres a um estresse extremo e aí você vê a fertilidade. Isso foi feito lá naqueles campos lá, só que assim algumas pessoas processaram esses dados a posteriores e viram assim, olha, tipo. E, cara, hoje em dia se existem conselhos de medicina pra quê? Vai que alguém quer fazer um outro teste desse. Não pode, não pode. Mas não, a gente tem um maluco lá nos Estados Unidos. É engraçado que quando eu comecei no mercado, eu recebi a revista da ACM. Eu acho que eu assinei a ACM, eu não lembro agora, né? Assim, pra quem não sabe, eu fiz um cafezinho com ela, a Association for Computer and Machine, né, uma associação americana, e tem os artigos são bons, é uma associação científica, né, e aí um artigo lá, não sei se era do Vincent Cerf, que é basicamente o cara que criou o protocolo IP, assim, aí pode estar muito errado o que eu tô falando, mas pode estar muito certo. Ele bota lá que a gente tem sangue nas nossas mãos, assim. A área de computação tem sangue nas mãos. Por quê? Porque o tanto de loucura que tem sido feita, né? E a gente pode olhar até assim
algoritmos, né? Quando o algoritmo quando o algoritmo vai priorizar, é, quando o algoritmo vai priorizar interações, pode ser que aquilo ali seja um ativador de coisas ruins nas pessoas, por isso que as pessoas interagem com aquilo, né? Então, assim, às vezes eu olho com essas coisas de rede social como assim, tipo, talvez eles não saibam o que eles estão fazendo, mas eu tô sendo muito benevolente. Esses filhos da puta sabem o que estão fazendo, né? Talvez lá em 2012 eles não soubessem, mas hoje eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Então, assim, um conselho de classe, ele teria que olhar para tudo isso, né? Ele teria que olhar, tipo, olha, existe ética no que as pessoas estão fazendo. E é engraçado que os conselhos de medicina e de advocacia, eles estão muito enfraquecidos. Por quê? Porque a gente vive uma época de extremo individualismo. Extremo individualismo. Por exemplo, teve um caso médico que foi muito interessante, assim. Eu tava de férias, né? Aí minha esposa viu ali que o grupo dos médicos da Unicamp, ela não trabalha na Unicamp, mas ela coordena um ambulatório lá, né? Viu que tava rolando um chat bizarro. Ela falou, vamos dar uma olhada aqui, a bruxa. E aí, quando ela começou a olhar, ela falou assim, nossa, você não acredita, bafão. Bafão. E aí, o que era o bafão, né? Era um psiquiatra, não sei se era psiquiatra, né, que estava fazendo mestrado na Unicamp, mas em uma outra área que não era na psiquiatria, que o pessoal descobriu que ele fazia live e vendia cursos, né, como se fosse médico da Unicamp, né, e aí assim, não era que ele vendia curso, ele fazia um curso da Unicamp sobre tal assunto, né, e óbvio que era pseudociência, né, e aí assim, eu lembro que a gente tava só tomando das letras, né? Aí eu parei, comecei a pesquisar sobre o cara e falei assim, velho, ele fez uma live ontem com a Maite Proença. Ele fez. E aí foi engraçado que assim, né? Foi um professor, até famoso aí, que ele soltou assim, basicamente, né? Nossa, alguém conhece esse rapaz, né? E aí todo mundo, não, ele não tá na psiquiatria. Aí alguém entrou no sistema assim, não, ele tá associado, ele é aluno da Unicamp, mas ele não é aluno da psiquiatria, de outro departamento, né? E, cara, isso aí, assim, primeiro que o conselho de médica, de médico proíbe propaganda. Quanta propaganda de médico você vê aí? Muitas. Não pode, médico não pode fazer propaganda. Por que médico não pode fazer propaganda? Porque, cara, médico é pra tratar doença. Você vai fazer assim, olha, vamos conversar sobre tal coisa, você pode ter tal coisa. Você já tá ativando um gatilho na pessoa. Você não pode fazer isso. Você não pode causar medo nas pessoas para que elas queiram uma solução que elas vão te atender. Você não pode fazer isso, né? O conselho de médico faria isso, mas, cara, esses conselhos estão enfraquecidos pra caramba. Então, assim, é uma solução, e aí eu não tô falando que, e aí me interprete bem aqui, eu não tô falando que eu não espero que aconteça isso. Eu gostaria que tivesse isso, que tivesse um conselho de classe que elaborasse assim, olha, você vai ter um salário mínimo para desenvolvedor. Cara, engenheiro tem... Por que o desenvolvedor não é contratado como engenheiro? Você sabe dessa? Por que o desenvolvedor nunca é contratado, nunca ninguém põe ali na carimbinha do engenheiro de software? Porque se você for engenheiro, você pode ir lá no CREA e falar assim, olha, eu sou engenheiro, eu quero o piso mínimo de engenheiro. E você pode ficar anos na empresa, chega lá no final assim, ó, ô CREA, tô entrando aqui com justiça trabalhista porque ele me contratou abaixo do piso mínimo. E você pode, se você for engenheiro, dá uma olhada no piso mínimo do CREA. Aí você vai ver que o CREA estabelece um piso mínimo. Tivesse um conselho de classe, você vai assim, olha, você não pode contratar um engenheiro por menos de tal valor. Por quê? Porque isso é defesa de classe. É dizer assim, olha, o trabalho de desenvolvimento de software tem um valor associado, ele tem uma ética associada e ele tem um processo associado. Então, assim, isso seria a função isso seria a função do conselho de classe. Mas não existe conselho de classe. E eu duvido muito, porque, cara, eu nunca vi tipo mais não classista, tipo mais que não se vê como classe como desenvolvedor. Os caras não gostam do próprio gente do feio do curso dele. Ah, não, porque tal curso é um subcurso, não sei o quê. Velho, isso é ridículo. Então, assim, se eu gostaria que tivesse, sim, óbvio, eu gostaria que tivesse, assim, tipo, alguém dizendo assim, ó, existem tais cargos, o piso mínimo de tais cargos é esse, a exigência de tais cargos são esses, né? E aí, assim, os cursos de computação deveriam se adaptar, isso vai brigar com o quê? O mercado bilionário de desenvolvimento de escolinhas aí, né? E tem algumas escolinhas que eu curto, galera, tem algumas escolinhas que eu curto, veio que eu sigo, e tem algumas escolinhas que eu curto, porém, tem algumas que a gente renega. Tipo assim, puta, isso
isso aqui é lixo, cara. Isso aqui é lixo, isso aqui é zoado pra caramba, né? E às vezes eu tento até dialogar, assim, tipo, o cara fala uma merda, eu vou lá, mas assim, o mercado de desenvolvimento de software, ele é bilionário, tanto no lado do desenvolvedor, porque o desenvolvedor entrega valor, quanto do lado do ensino, né? Assim, não se esqueçam que o começo da desvalorização do ensino público, público, a desvalorização do ensino superior, ele começa com a computação. É um bilionário que pega e diz, eu larguei o curso de computação na UFRJ. O cara fala e depois ele tem os esquizofrenia e fala Unicamp, né? Mas depois ele volta para o UFRJ. Ele fala aí, por quê? Porque é mentira, ele não largou porra nenhuma, ele tá mentindo desde o começo, né? Então é isso, pessoal. Se eu espero que teria, sim, seria bom, mas se eu tenho fé que vai ter, duvido muito, assim. Duvido muito mesmo, se tiver, só se cair, só se acontecer alguma merda muito grande, se tiver algum processo aí que exija a criação de um conselho de classe, pra quê? Pra ver a ética das merda que, tipo, essas Big Tech estão fazendo. Isso aí, pessoal, valeu, esse foi meu cafezinho. Eu espero ter respondido a questão, porque ajudar, sei lá, se eu ajudei, se não ajudei, sei lá, tipo, dá o seu comentário aí, dá indicação, dá de temas. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado mesmo. E pra quem ficou até o final, pouca gente fica até o final, né? Valeu mesmo.